A seguir, Hora da Notícia. Apenas 10% de dedução do imposto de renda fica em Passo Fundo de um potencial de 9 milhões de reais por ano. A Câmara de Vereadores quer criar uma frente parlamentar para ajudar. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Hora da Notícia com o vereador Saul Spinelli. O número de acidentes na ERS 324 teve uma pequena redução no último ano. A rodovia ainda é considerada uma das mais perigosas do estado. E ainda que tal preparar uma comidinha caseira para o seu cão ou gato? A gente vai falar sobre os benefícios da comida natural para os animais domésticos. Hoje é terça-feira, é 22 de janeiro, é Hora da Notícia. Conhecida como a Rodovia da Morte, a ERS 324 passou por obras que melhoraram a condição de alguns trechos da estrada nos últimos anos. Ao todo, foram recuperados pouco mais de 180 quilômetros e investidos aproximadamente 100 milhões de reais. O movimento é constante e nos primeiros meses do ano costuma aumentar. A ERS 324 é uma das principais estradas do estado. Conhecida como Rodovia da Morte pelos altos números de acidentes, ela passou recentemente por melhorias que contemplaram o recapeamento, a drenagem, pintura e melhora na sinalização, o que causou uma mudança significativa para quem trafega nesse trecho. Mesmo assim, a reivindicação da maioria das pessoas é para a duplicação da estrada, já que isso melhoraria o fluxo e ajudaria a evitar grande parte dos acidentes. Só em 2018, no trecho Passo Fundo-Marau, foram 119 acidentes com 72 feridos e 2 mortos. O índice teve uma redução quando comparado com 2017. Foram 126 acidentes com 92 feridos e 5 mortos. A RS 324, um batalhão rodoviário que concede Passo Fundo, inicia em Alpes e vai até próximo da Serra. São 267 quilômetros, né? E nessa faixa de 30 quilômetros acontece um terço desses acidentes. Os fatores são vários. É a velocidade, né, excessiva, muitas vezes, a própria imprudência do motorista, né, ultrapassagem local proibido e por assim adiante. Para as obras de melhoria foram investidos 100 milhões com recursos do Banco Mundial, através do contrato de restauração e manutenção, o CREMA, da região de Passo Fundo, Palmeira das Missões. Segundo o governo do estado, a duplicação não acontece por falta de recursos financeiros. Mas a ideia é que isso mude. Nos próximos meses, será feito um levantamento de ativos que poderão ser repassados a iniciativas privadas e ao terceiro setor para concessões e parcerias público-privadas. O trecho Passo Fundo, Marau, Casca, Nova Prata, da ERS 324, será contemplado entre as concessões de estradas. Hoje, quem faz a fiscalização de toda a rodovia é o Batalhão Rodoviário Estadual. Trabalha de uma forma ostensiva e preventiva para que não haja os acidentes. Então a gente utiliza o patrulhamento ostensivo na rodovia, a gente aborda, a gente orienta os motoristas, a gente utiliza também nos principais pontos onde ele possa imprimir uma velocidade excessiva, o radar fotográfico, assim como a gente também faz operações utilizando etilômetro para coibir a embriaguez no trânsito, que também é um fator muito sensível e responsável por mortes no trânsito. E olha, a partir de agora, o trecho Passo Fundo-Marau, ele passa a se chamar Rodovia Tarso de Castro. A lei foi sancionada pelo governador do estado na semana passada. Passo Fundo tem um potencial para destinar 9 milhões de reais por ano de dedução do imposto de renda para entidades assistenciais, projetos sociais, culturais, ligados à área da saúde, dos mais variados. No entanto, destes 9 milhões, tem utilizado apenas 10% desse valor. Para tentar mudar este quadro, o vereador Saul Spinelli quer criar uma frente parlamentar na Câmara de Vereadores e é com ele que a gente conversa a partir de agora para entender qual será o papel desta comissão. Vereador, seja muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer para a gente te receber aqui. Olá, Thaís. Olá os telespectadores da UPF-TV. Saul, eu falei aqui há pouco de 9 milhões. Na tua opinião, não só como vereador, mas como um líder comunitário que você sempre foi, por que as entidades não conseguem acessar esse valor
do imposto de renda. Está faltando o quê? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que tantas entidades quanto o CONDICA, que é da criança, o FOMUI, que é do idoso, e tantos outros conselhos, fazem e fazem muito, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham nessas entidades, nesses conselhos, quase que 100% são voluntários, né? Primeiro dizer isso. Segundo dizer que a intenção, respondendo a tua pergunta, é de nos unir, porque cada um trabalha numa frente. Então nós precisamos, e não é doação do imposto de renda, é dedução. Ou seja, se eu não deixar no CONDICA, se eu não deixar no Fundo do Idoso, ou se eu não destinar para algum projeto que está captando verbas na área de cultura, na área de saúde, na área de assistência social, esse dinheiro vai ter que ser pago em abril para o governo federal. Vai para o governo federal. O imposto se paga igual. Se paga igual. A questão é que ele pode ficar na cidade. Qual é a intenção? Não é criar a roda. A intenção é nós nos unirmos nesta frente parlamentar, cada um com as suas capacidades, e eu destaco aqui, representando todo esse trabalho, o Marlon da Receita Federal, que é uma pessoa que ajuda e muito, mas também nós precisamos a elaboração de projetos, pegar pessoas que já têm experiência e auxiliar algumas entidades. Olha, você pode fazer esse projeto de 30 mil, de 40 mil e dá para captar esta verba lá em tal empresa. E aí nós vamos conseguir chegar aos 9 milhões e inclusive em outras searas aí que as empresas podem doar e muitas vezes não fazem a doação porque não tem projeto para fazer isso. De certa forma, essa medida alivia um pouquinho os cofres públicos e dá melhores condições dessas entidades trabalharem e atenderem os seus públicos. Eu particularmente, Thaís, acredito que tanto os governos executivos, todos eles deveriam conduzir esse processo, né? Tanto o estadual, quanto o municipal, quanto o federal. Não o fazem. Então, nós temos dificuldades aí com muitas entidades, e eu cito aqui, por exemplo, hoje o Leão 13 atende 3 mil crianças e adolescentes, né? Nós temos que deixar esse dinheiro que vai para Brasília, aqui em Passo Fundo, para funcionar no ZAC, no bairro Integração, na Santa Marta, enfim, projetos direcionados para a área de câncer. Nós temos na lei 1% da dedução pode ser destinada a projetos específicos de oncologia. Ora, o que nós precisamos? Com a experiência que tem, por exemplo, as entidades, a experiência que tem vereadores, o Ministério Público, o Judiciário, e fazer tanto nas empresas quanto a dedução de profissionais que todos os anos pagam imposto de renda. Todos. Uma entidade que nos auxilia muito nisso aí, auxilia o CONDICA, o FOMUI, enfim, esse processo é o Sindicato dos Contadores. Mas o que acontece? Cada um está cuidando de uma parte. Então, nós pretendemos unir e criar uma sistemática desde fevereiro, de março, para que ao chegar em dezembro, que nós podemos fazer a primeira dedução, façamos a dedução. E depois, em abril, que agora é próximo, a gente também pode fazer uma dedução. Então, 9 milhões é muito dinheiro. O papel da frente parlamentar vai ser unir todas essas entidades e instituições que possam ajudar. Com o objetivo, Saúde, você voltar no final do ano, quem sabe trazendo números positivos para a nossa cidade. Com absoluta certeza. E dizer aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, multiplique essa ideia. Fale com o seu contador. O dinheiro que tu está mandando hoje para Brasília pode manter uma criança, um adolescente no Esporte Vila Nova, no Leão 13, na SEAMES, na SAMI, na CUFA, que está vindo para Passo Fundo. Você vê uma APAS passando por dificuldade financeira, pode ser assistida. A APAI, muitas entidades que são históricas em Passo Fundo, que trabalham, né, e que precisam desses recursos. Esses recursos, repito, se não forem deduzidos para ficar em Passo Fundo, serão enviados para Brasília. Então, não é doação, é dedução. A frente parlamentar não vai ser formada só por vereadores, você lidera esse processo, ao que tudo indica, mas a comunidade que tiver interesse em contribuir, faz contato na Câmara de Vereadores? Correto, nós pretendemos fazer uma comissão onde toda a sociedade civil organizada se sinta representada e não tenha o dono da comissão. Nós temos, essa comissão ela tem um único objetivo: chegar ao final do seu trabalho e dizer, nós tínhamos 10%, agora estamos com 20%, com 25%, com 30%, caminhando para ampliar os recursos das nossas entidades. Repito, Thaís, muitas pessoas das entidades e dos conselhos
trabalham de forma gratuita, mantendo a criança na escola, nos projetos sociais, na cultura, no esporte e no lazer. É isto que realmente efetiva também a diminuição da violência. A gente espera que você volte aqui com boas notícias, com Wilson. certeza absoluta. Mas para isso a UPF TV e a Rádio UPF também vão ajudar. Muito obrigada, Obrigado, viu? Thaís. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Olha, se você perdeu o prazo para o pagamento do IPVA com desconto máximo, precisa ficar atento aos novos vencimentos. A quitação com descontos no parcelamento vai até março, mas é preciso pagar a primeira parcela até 31 de janeiro. O prazo para as parcelas seguintes é 28 de fevereiro e março até 29. Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira. Também é possível ter mais descontos quem não teve multas no período entre novembro de 2015 e outubro de 2018 e quem participa do programa da Nota Fiscal Gaúcha, que prevê a arrecadação de impostos que são entregues para entidades da sua cidade, como estávamos falando agora há pouco. Depois do intervalo, os benefícios da comida natural para os animais domésticos. Nós já voltamos. Hoje é terça-feira, tem programa Painel aqui na UPF TV e também na Rádio UPF pelas redes sociais. O programa hoje vai debater o seguinte assunto: o decreto presidencial que flexibilizou a posse de armas. Qual é o impacto dessa medida para a segurança pública? Bom, o programa é ao vivo, começa às 8 horas da noite e você pode participar enviando o seu comentário ou pergunta pelo WhatsApp nos números que aparecem aí na tela, ou você pode interagir na página da UPF TV na rede social Facebook. A partir de hoje, o calor ganha força e a temperatura dispara novamente. Olha, deve passar dos 35 graus em algumas cidades gaúchas. Veja agora na previsão como é que fica o tempo aqui na nossa região. Previsão de uma quarta-feira com sol e nuvens pela manhã e não está descartada a chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já na quinta-feira, a previsão de tempo limpo, sol com poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 20 graus e máxima que também não passa dos 32. A Fazenda do Socorro, em Vacaria, é uma das primeiras fazendas aqui do estado. Tem 248 anos. É uma estância que mistura a história com o desenvolvimento daquela região. Você vai rever agora a segunda reportagem especial sobre a fazenda. Aqui neste galpão, junto à Grande Mangueira, por muito tempo cavalos, homens e cabeças de gado ocuparam o mesmo espaço. Estamos na Fazenda do Socorro, nos Campos da Vacaria, uma estância centenária que mistura tradição e religiosidade, história com desenvolvimento econômico. Porque aqui moravam os jesuítas e os índios, que era ali do gado. Era gado solto, né? Os campos de cima da serra. As divisórias era Rio Pelotas, Rio das Antas, e para o lado de Passo Fundo era o Mato Castelhano. Então era gado solto. E aos poucos foram chegando os povos para povoar a região. A família que foi proprietária destas terras a partir de 1903 foi a responsável por impulsionar o desenvolvimento da fazenda e colocá-la no patamar que vemos hoje. Sua antiga proprietária, Maria de Lourdes Noronha, revolucionou a estância. Sua visão empreendedora se faz notar em cada canto que você visita na fazenda. Desde um conjunto de regras e normas para o bom andamento do dia a dia, até uma rotina de relatar em diários tudo o que era realizado na fazenda. Neste escritório, livros e coleções das mais variadas mostram a busca e a preocupação dos antigos donos com os estudos. A família da Ivete mantém vivas memórias deste lugar. Cada pedaço de azulejo, cada telha da casa, muitas moldadas nas coxas dos escravos, cada parte da fazenda carrega lembranças, histórias e curiosidades. No
decorrer do tempo, a gente entendeu, né, como a curiosidade das pessoas, muitos pela história, pela cultura, arquitetura, tudo isso envolveu, né, a gente de disponibilizar a essas pessoas. Não era nossa intenção, nosso ramo, mas então a gente acabou abrindo as portas, então nas quartas-feiras à tarde e nos sábados à tarde, para essas pessoas que têm curiosidade, que têm interesse, né, pela cultura, história, arquitetura dessa fazenda. Em cima do antigo refeitório, hoje um salão de festas, está a riqueza memorial da fazenda. É por estas escadas que levam ao sótão que a viagem ao passado começa. E não tem como não se impressionar com a infinidade de relíquias, todas daqui, deste espaço que é um museu, ainda não catalogado, com peças, utensílios e acessórios que foram muito utilizados pelas pessoas de antigamente na vida diária. Tem malas de garupa, pelota, que era para o transporte de mercadorias pela água, selas de cavalo e muito, muito mais. São cerca de 1000 peças, na maioria bem preservadas. Olha só estes sapatos, feitos no molde de madeira, com detalhe em couro. Tem ainda um ambiente com diferentes modelos de berços e roupas típicas da época. Olha só, esta capela aqui foi construída por volta de 1950, mas o que chama atenção é o altar. Esse altar tem santos, né? Tem a Santa Nossa Senhora da Conceição, tem também os anjinhos, todos feitos de madeira. Esse altar é da data de 1800 e ele veio da Igreja do Rosário de Porto Alegre. O que chama atenção também é que lá em cima tem a imagem da Nossa Senhora do Carmo ao lado do Menino Jesus e o detalhe, o Menino Jesus mulatinho. Por quê? Porque a Igreja do Rosário em Porto Alegre era frequentada pelos negros. A capela é rica em detalhes. Através das imagens dos anjos e santas, dá para imaginar a força da fé nas pessoas que viveram aqui. Esta santa de azul é Nossa Senhora do Socorro, santa que deu nome à fazenda e que com o tempo consolidou a estância como um lugar de refúgio e aconchego. Escolas de educação infantil e ensino fundamental municipais e particulares de Passo Fundo terão 180 dias para se adaptar à lei que acaba de ser sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo, que proíbe a comercialização de alimentos nocivos à saúde, como refrigerantes, por exemplo. O objetivo é estimular o consumo de alimentos saudáveis, como frutas e sucos naturais. A lei também proíbe a comercialização de alimentos nocivos em estabelecimentos que ficam próximos às escolas. E agora a gente fala sobre a saúde de animais domésticos. É que nos cachorros, por exemplo, o câncer é muito comum, enquanto os gatos são muito propensos a terem problemas nos rins. E tudo isso pode ser causado pela alimentação industrial. Veja mais na reportagem. Em 1 hora, a Paula faz comida para 20 dias e os consumidores aprovam a ideia. Essa foi a alternativa que ela encontrou há pouco mais de 2 anos, quando seu gato idoso começou a ter problemas sérios nos rins. A comida natural ajuda os gatos na ingestão de água, já que a tendência é que os felinos não tomem líquido regularmente. Isso, somado com a ração seca, é prato cheio para que eles tenham sérias complicações renais. A adaptação passou por diversas fases, tanto para ela quanto para os gatos. E hoje cada preparo rende até 10 quilos de comida crua. Hoje eu faço uma receita alternada de frango ou outra de carne bovina, que dura mais ou menos 20 dias cada uma. Então eu uso 60% de carne de músculo, né? 20% de vegetal, que nesse caso a cenoura, 15% de coração
e 5% de fígado de frango. E água, né? Muita água para fazer a mistura e tudo, vai mais de 2 litros de água. E para cada quilo de comida pronta, 1 grama de sal rosa. Nós podemos entender a comida natural como aquela sem produtos químicos. A Thaís é médica veterinária e só recomenda o consumo desses alimentos para os animais. A questão básica é que não tem conservantes químicos na alimentação natural. Então, isso já proporciona muito a melhor saúde do organismo, certo? Hoje, a gente vê claramente os animais que comem alimentação natural e comem a alimentação artificial. E as questões renais em gatos, é incrível a melhora que existe, melhora, certo? Até porque não existe cura. As questões oncológicas em cães, melhora, mas não cura. Mas a manutenção da saúde deles é inacreditável, porque diminui a ingesta de químicos que existe, porque na natural não há a questão química envolvida. E aos poucos vai se desmistificando a visão de que dar esse tipo de comida para os animais é sinônimo de odor desagradável pela casa. Estudos mostram que o cheiro das fezes diminui em até 80% com uma alimentação balanceada. Assim, a gente já não sente mais cheiro, porque realmente ele só elimina o que não deu para usar mesmo, né? Que no caso da ração não, ele acaba eliminando praticamente tudo, porque o felino ele não digere farinha, né? Então, como ele não digere a farinha, ele acaba eliminando tudo, e é isso também que causa o cheiro, né? Mas além disso, a Paula também viu outras mudanças nos seus bichanos. Eles se tornam realmente o que eles são, eles se tornam felinos, assim. Eles brincam mais, eles dormem muito melhor. Essa nutrição faz com que eles estejam saciados. Então, eles se sentem mais à vontade para ficar perto da gente, para brincar, para correr, para realmente ser um animal feliz. Eles ficam muito mais hidratados, né? Dá para ver no pelo, dá para ver no olho, dá para ver na musculatura do felino. Tudo muda, né? Tudo muda. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. O Hora da Notícia volta amanhã ao 12h30, sempre ao vivo, com novas informações. Até lá!